Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos estejam bem com a graça e a bondade de nosso Deus. Estamos vindo aí dentro de exposições, falando sobre interpretação bíblica. E você que tem acompanhado o canal, não deixa de compartilhar, dar o seu like e fazer os seus comentários, pois aí a gente vai tirando as dúvidas, tá certo? O canal aí tem como objetivo fomentar exposições bíblicas e nas ramificações teológicas, bíblica, histórica, sistemática e prática. Na exposição anterior, nós falamos de um livro específico, que é o livro de Jó, e hoje nós vamos falar sobre o livro de Provérbios e Eclesiastes, tá certo? Sem mais delongas, aproveitando já o ensejo, o Dr. Russell Shedd, que a gente tem sempre falado e a gente tem batido nessa tecla aí para que esse princípio possa entrar no nosso coração. O Dr. Russell Shedd, ele traz uma citação do Dr. Hirsch. Ele diz o seguinte: a interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. Você, como eu, vai ficar expert nessa citação. A interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. A gente precisa estar muito atento a isso, para que a gente não possa colocar para o autor fala que não quis ele dizer. Por isso que a gente precisa muito de observar o texto, ler o texto e silenciar-nos para ouvir o que o autor tem a dizer, porque o autor tem uma intencionalidade. Além do que, dentro do gênero literário, nós precisamos ter responsabilidade naquilo que nós vamos procurar conhecer da verdade que está na palavra de Deus, que é conforme, exposta na palavra de Deus. O que depende de nós é a gente procurar conhecer essa verdade e entender qual é a intencionalidade do autor, porque a palavra de Deus foi soprada, foi revelada ao autor. Por isso que a gente tem que procurar conhecer a verdade de Deus. E para isso a gente tem que ter um comportamento que não é nada fácil, que é o que a gente chama de disciplina. Então a gente é carregado de vários pressupostos e a gente precisa silenciar esses nossos pressupostos para ouvir, ler essa verdade, aquilo que foi soprado da parte de Deus, e isso é uma grande responsabilidade, não é um ato tão simples, mas nesse exercício da disciplina a gente vai se policiando e nós chegamos lá. Dentro dos livros poéticos, nós temos o livro de Jó, Provérbios e Eclesiastes. A gente já falou de Jó, né? A gente deu uma direção, que são descrições que têm sabedoria e que são expressadas em meio às diversidades da vida. Então hoje a gente vai ver Provérbios e Eclesiastes. Você tem aí dentro dos poéticos, dentro dessa nomenclatura de sabedoria, discursos de aflições, sabedoria prudencial, que vai nos ajudar a viver de forma responsavelmente. Então, dentro do livro de Provérbios, a gente tem alguns elementos interessantes. Provérbio é um livro que tem como objetivo ensinar virtudes que vão agradar a Deus e que ao mesmo tempo alertam contra todo tipo de mau comportamento. A ideia do livro de Provérbios, dentro do gênero literário poéticos, em meio à sabedoria, é isso aí, é nos ensinar virtudes. E você vai ter alguns contrapontos importantes dentro desse livro, né? Algumas direções. Então, você tem, por exemplo, o temor do Senhor como princípio da sabedoria. Você tem questões que ilustram princípios gerais e não promessas. O livro de Provérbios, deixa eu gastar um tempinho aqui, não é um livro de promessas. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, de princípio que você vai aplicar na sua vida existencial. É difícil ou fácil? Eu diria para você que é um exercício de disciplina nosso. A gente precisa
ser também ensinados a ter disciplina com o livro de Provérbios, que traz muita sabedoria. Depois da queda do homem, o homem, você sabe, ficou desfigurado, né? A imagem e semelhança do homem ficou aloprada, ficou depravada, como muitos teólogos, muitos estudiosos, mestres, pastores, professores, teólogos, a própria igreja, ela, dentro da sua exposição e dinâmica de vida, ela tem colocado e abordado sobre isso. O homem, depois da queda, ele ficou totalmente depravado. E a partir do momento em que o homem é reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sangue e do seu corpo oferecido ali na cruz do Calvário como expiação a todo mundo, e o homem se arrependeu dos seus pecados e agora ele passa a ser uma nova criatura, ele precisa ser restaurado nessa imagem que ficou depravada. Então, o livro de Provérbios ajuda-nos a ter princípios de forma geral que vai nos ajudar aí não apenas temer ao Senhor, mas viver um estilo de vida adequado que glorifica o nome do Senhor. E nós temos também aí um caminho de sabedoria dentro do livro de Provérbios que vai conduzir à vida, ou seja, a gente precisa disso. E essa sabedoria vai levar-nos a ter uma compreensão do princípio de retribuição. Dentro do livro de Provérbios também nós temos aí retribuições acerca do que foi revelado. Então essa sabedoria nos conduz, nos leva a essa compreensão, e isso é importante. Dentro da literatura de Provérbios, você tem aí um valor universal, onde Salomão, que é o autor, e entre outros autores, a gente vai falar daqui um pouco sobre isso, vai instruir as pessoas a quê? Vai instruir as pessoas nos princípios de boa conduta. Então você tem Provérbios do capítulo 1 ao capítulo 9, contendo extensas instruções de sabedoria, e você tem do capítulo 10 ao capítulo 31 uma série de ditados curtos e incisivos. Essa estrutura vai te ajudar a interpretar as escrituras sagradas. A sabedoria em que Provérbios apresenta, ela vai promover uma aprendizagem, um desenvolvimento de integridade, justiça, equidade, de um caminho do bem, que vai trazer para você retribuições, te protegendo do mal, da ruína, da morte. Tem morte que é causada por falta de sabedoria, imprudência, de impiedade, olha só. E o livro de Provérbios te conduz ao temor do Senhor, a desfrutar de segurança, saúde, bem-estar, paz, longevidade e prosperidade, no sentido de vida existencial. Então, dentro dessa estrutura literária que a gente está apresentando para vocês, do capítulo 1 ao capítulo 9, você tem essas instruções de sabedoria muito bem delineada, e entre o capítulo 10 ao 31, você tem ditados curtos e incisivos, muito bem objetivo, na qual você vai extrair princípios de boa conduta que vai te ajudar. Dentro ainda dessas estruturas, você tem instruções, advertências e contrastes. Então você tem instruções para família, juventude, pureza, fidelidade, honestidade, trabalho, generosidade, fraternidade, justiça, retidão, disciplina. Nas advertências você tem insensatez pelo pecado, males da língua, imprudência, bebedeiras, glutonaria, concupiscência, imoralidade, falsidade, preguiça, má companhias. E você tem contrastes como sabedoria, tolice, questões o justo e o ímpio, soberba e humildade, preguiça e diligência, pobreza e riqueza, amor e desejo, certo e errado, vida e morte. Então você tem essa classificação que eu estou colocando para você ter uma ideia. Então você tem instruções, advertências e contrastes. Você percebe isso dentro aí desse contexto. Então, o objetivo do livro de Provérbios também é entender esse cenário em que
Salomão ele escreve, e aí você extrair esses princípios. Nessa tela que você está vendo aqui, eu estou colocando ela de novo, instruções, advertências e contrastes, você vai perceber coisas específicas ali. Então, aqui eu classifiquei algumas, tem muitas. Então, isso vai te ajudar a interpretar melhor e você aplicar de forma concreta na sua vida e ter um bem-estar. Então, essas instruções que provém do livro de Provérbios vai te ajudar a entender muitas coisas específicas. Então, é um livro, assim, muito importante que você, como eu, a gente precisa entender, certo? Nós temos também, ainda dentro do livro de Provérbios e Eclesiastes, que a gente vai falar, esse livro específico, Eclesiastes, ele tem como objetivo ensinar que a vida só tem sentido se Deus faz parte integrante. Dentro disso, esse livro ele vai trazer alguns elementos específicos. Não se deve esperar que a vida te satisfaça, as fases da vida devem ser aceitas e você tem frustrações na vida que são inevitáveis, faz parte da vida. Então, quando você está interpretando o livro de Eclesiastes, esse livro tem esse objetivo de que a vida só tem sentido se Deus faz parte integrante da sua vida existencial. Porque estas coisas que a gente linkou, não se deve esperar que a vida te satisfaça, as fases da vida devem ser aceitas, as frustrações na vida são inevitáveis. Isso ocorre na vida existencial. Então você precisa ter em mente essas questões. E também desfrutar a vida só é possível por meio de uma cosmovisão, ou seja, de uma visão que é centrada na pessoa de Deus. Então, dentro do livro de Eclesiastes, a vida deve ser centrada e buscada em Deus. Então, quando você for interpretar esse livro, você vai com essa premissa. Segundo, os prazeres não satisfazem de forma nenhuma a vida. Os prazeres não satisfazem de forma duradoura como a vida com Deus. Então, em Eclesiastes, você vê esse contraponto, a vida com Deus e os prazeres da vida. O Salomão, a ideia, né, ali fala, o pregador é o rei Salomão, ao escrever esse livro, ele coloca bem claro essa contrariedade entre uma vida com Deus e uma vida em que a pessoa só procura se satisfazer nos prazeres da vida terrena. E ele também coloca dentro desse livro que a vida oferece bons e maus momentos, e portanto é importante a vida de fé. A vida de fé centrada em Deus é que vai ter garantir uma estabilidade em momentos em que o indivíduo se encontra, seja ele bons ou seja eles maus. Então, o que garante aí é uma vida centrada, reta na pessoa de Deus, tá certo? Então, o livro de Eclesiastes, que é um livro também difícil de interpretar, não é um livro tão fácil como alguns entendem. O livro ele vai apresentar algumas modalidades. Que modalidades? Primeiro, pessimismo, viver de forma fútil a parte de Deus. Como o livro tem a ideia de centrar na pessoa de Deus, Salomão vai mostrar que viver uma vida alheia a Deus é viver uma vida fútil. Então, tem esse lado pessimista no livro de Eclesiastes, mostra essa ênfase. Você tem também no livro de Eclesiastes uma outra modalidade chamada hedonismo, ou seja, onde pessoas querem viver buscando apenas o prazer e não tendo prazer em uma vida em Deus.
não tendo prazer, só buscam o prazer terrenal e não têm prazer numa vida centrada na pessoa de Deus. Então, também o livro de Eclesiastes mostra essa questão hedonista, que é o que acontece nos tempos atuais. É um livro atual, né, o livro de Eclesiastes. Você também tem uma outra premissa dentro do livro de Eclesiastes, que é as pessoas que vivem para o materialismo, só buscam o materialismo, só a sofisticação, cada vez mais o materialismo. Uma vida centrada no materialismo também representa um vazio divino na alma daquele indivíduo existencial. Então, na interpretação do livro de Eclesiastes, você vai se deparar com capítulos que vão apresentar isso. Outra primícia, outra modalidade que você vê dentro do livro de Eclesiastes é o que ele deixa bem claro, que uma vida de fé, uma vida centrada na comunhão com Deus. Aí é o segredo da vida sábia de um homem. A verdadeira sabedoria do homem ou da mulher, do indivíduo, é viver uma vida em comunhão com Deus. Diante daquele que o criou e estabeleceu princípios e valores para a caminhada. Então, uma vida alheia de Deus, uma vida em busca do prazer terrenal, uma vida em busca apenas do materialismo, mostra algumas realidades que Salomão coloca ali, né, de enfado, cansaço. Você vai perceber que tudo é vaidade. Então, é vaidade uma vida fútil, alheia de Deus. É vaidade uma vida que só busca os prazeres da terra. É vaidade pessoas que só buscam satisfação no materialismo. São pessoas que estão vivendo debaixo de uma vaidade. Olha só, a melhor etapa da vida de um ser humano é viver em comunhão com Deus. E aí ele fala sobre o capítulo 12, versículo 13, apontando isso. Então, o livro ele vai apresentar essas modalidades e isso é importante na hora de você fazer a sua interpretação, na hora de você ler o texto. Essas premissas que a gente está trabalhando aqui vai fazer a diferença. Então, Salomão ele consegue enxergar que o verdadeiro alvo da vida é somente quando você olha para Deus. Esse é a verdadeira sabedoria que o livro de Eclesiastes revela dentro aí do gênero literário poético, tá certo? Então esse é o objetivo aí que a gente tem de entender esse livro também espetacular. Então o livro de Provérbios, como o livro de Eclesiastes, tá dentro aí desse aspecto do livro poético, mas ele tem o enfoque de sabedoria. E essa sabedoria ela é providencial para a nossa vida social. Nós precisamos de muita sabedoria para viver, né, as diversificadas etapas da vida, centrados na comunhão com Deus e na sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ajude a cada dia mais a entender essa palavra poderosa aí que nos fortalece e que você possa depois tirar um tempo para estudar o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, trabalhando esses elementos conceituais na prática, e você vai ver aí como é que você vai crescer de forma aí poderosa, tá certo? Um grande abraço. Nas próximas exposições a gente vai aí falar sobre o livro de Cantares de Salomão. Grande abraço, fui, valeu!